O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, pela editora FEB. A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguindo um de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte, por Allan Kardec. Por mim mesmo juro, diz o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ezequiel 33:11. Entendendo que Deus não quer a morte de ninguém, Ele quer que saibamos viver segundo as suas leis e que tenhamos condições de melhor realizarmos o melhor possível pelos nossos semelhantes, pelo nosso próximo. E com isso procurarmos estar sempre fazendo o melhor possível para crescermos espiritualmente. Nas obras de Kardec, que são 5 obras básicas, depois nós temos mais 2, a obras póstumas não está aqui, mas o que é o Espiritismo está, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e aí depois tem o que é o Espiritismo, e obras póstumas. E tem também A Obsessão, que é uma obra que o pesquisador fez várias pesquisas sobre a obsessão e colocou em um livro. São sempre informações importantes para que a gente possa entender e compreender melhor como nós vamos nos portar frente às adversidades que a vida nos oferece. E também frente aos momentos bons. Nós estamos na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, e capítulo 1, o passamento. Como se dá essa passagem da vida para a morte. A certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Sofreremos ou não nessa passagem? Eu tinha um colega de trabalho que ele falava assim: o quê? Na hora da morte as pessoas sofrem muito, sentem muita dor. Mas como você sabe? Ah, porque sofre muito. E depois da morte vai sofrer mais ainda, porque todo mundo vai ficar um tempo no inferno. Aí eu falei, mas o inferno ou no purgatório? Ah, tudo é ruim do mesmo jeito. Ou seja, não criticando ele, mas a visão que ele tem, provavelmente a visão de muita gente. E está batendo com o que está escrito aqui. Como é esse momento? No livro Beijos da Vida Eterna tem 5 exemplos de morte. E de uma que ficou adiada para depois, porque não podia morrer naquele momento. Então nós vamos deparando com várias situações onde nós vamos encarar em cada 1000 mortes, esse momento de passar da vida física para a vida espiritual vai ser diferente. Então vai ser 1000 casos diferentes, podem ter certeza. Porque nós somos espíritos diferentes, em mais variados níveis de entendimento espiritual. E aí vai havendo as dificuldades de procurarmos entender a vida espiritual. E como no mundo todo pouquíssimas pessoas procuram entender essa vida espiritual, morrem e ficam perambulando pelas regiões inferiores, ou às vezes até presos ao corpo, até o momento que alguém vem resgatá-los. Mas vamos ao prosseguimento do nosso estudo. Por isso, se inquietam e, com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos essa. Ricos e pobres devem todos fazê-la, e, por dolorosa que seja a franquia, nem posição, nem fortuna poderiam suavizá-la. É outro detalhe importante que a gente tem que entender. Todos morrerão. Mais cedo, mais tarde, todos morrerão. E todos nós temos que procurar entender que vamos morrer. Então nós temos que começar a entender como morrer. E o livro O Céu e o Inferno vai trazendo para nós conjuntos de reflexões para que a gente comece a modificar nossas predisposições na vida. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine e tenhamos força de continuar os nossos estudos, nossas pesquisas, para buscarmos um mundo melhor e mais justo para todos nós. Vendo-se a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Quem poderá, no entanto, esclarecer-nos a tal respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? E aqui Kardec coloca 2 situações. No momento da morte, ele está passando por aquela situação
ele está vivenciando com tranquilidade, asserena-se e parte. O outro, estentores, convulsões, passa pelos olhos a sensação de desespero. A diferença está na consciência tranquila e na preparação para esse momento. Agora, perguntemos, nós estamos preparados para esse momento? Nós estamos em condições de olhar para nós mesmos e falar assim, estou pronto para ir? Logicamente que todos nós, por mais que nos sintamos preparados, temos a incerteza do que vamos encontrar, porque a nossa consciência sempre terá alguma coisa para reparar. Então, quando nós estamos aqui, nós temos que começar a nos preparar e mentalmente pedir perdão pelas pessoas que ofendemos, pedir perdão a Deus por tantas vezes que erramos, procurarmos então corrigir o nosso íntimo para que os nossos ideais superiores se façam sempre presentes com realizações de amor, de paz e de fraternidade. Faz-se necessário olharmos para dentro de nosso coração, para o nosso íntimo, e procurar ver como nós estamos. Porque no momento da separação, nós vamos fazer uma catarse, conforme a gente vai vendo ao longo dos estudos, a catarse. E ali teremos prós e os contras da nossa vida, da nossa existência. E como nós estaremos? Quem nos contará as impressões desse instante supremo quando a ciência e a religião se calam? Porque tanto a ciência quanto a religião, a ciência material, não tem como dizer para nós como é o momento da morte. Sabe que morreu. Dão até explicações muito técnicas para mostrar a morte cerebral, a morte do coração, que leva um pouco mais de tempo, até que a gente esteja perfeitamente morto. Essas técnicas todas, o processo químico desse momento, a ciência consegue descrever. Mas, sempre tem um mas, aqueles momentos pós-morte, só quem foi que poderá voltar para nos contar. Como? Através dos médiuns. E calam-se porque lhes falta o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria, parando uma nos umbrais da vida espiritual e a outra nos da vida material. Então, a religião vai chegar nas questões do pós-morte, filosoficamente, dando todas as explicações, e a outra, conforme já dissemos, dando as explicações técnicas daquele momento que antecede a morte, de todos os fenômenos que acontecem para que a morte possa transcorrer. E é baseado nisso, nesses sentimentos, que nós temos que aprender a vivenciar as leis de amor e de paz em nossos corações. O Espiritismo é o traço de união entre as duas, e só ele pode dizer-nos como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixaram este mundo. O conhecimento dos laços fluídicos que une a alma ao corpo é a chave desse e de muitos outros fenômenos. Então o Espiritismo traz para nós um conjunto de estudos da situação da alma, no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e o Inferno, vai deixando para nós a condição da alma. Cada um traz um pouco de informação para nós entendermos essa condição da alma. A partir daí, nós vamos ter então as condições que essa alma vai ter para poder passar do plano físico para o plano espiritual. E ao chegar no plano espiritual, nós vamos nos deparar com a nossa essência, com aquilo que carregamos dentro de nós. Eu costumo dizer que nós retornamos para o mundo espiritual cheio de medo e dúvidas, assim como um dia partimos do mundo espiritual para a Terra, cheio de dúvidas e medo. Medo de falhar, medo de não cumprir a meta, e ao retornarmos, os medos mudam um pouco de característica, mas são mais ou menos os mesmos medos. Trabalhemos, pois, meus irmãos, minhas irmãs, pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria, e para que, aperfeiçoando-nos a cada vez mais, possamos um dia sermos espíritos bons, úteis e fiéis ao Evangelho do Senhor. A natureza da alma, como ela vive neste mundo, como ela encara as situações deste mundo, é fundamental para nós entendermos como ela vai chegar no plano espiritual. E um detalhe importante, que vai ser falado mais à frente em várias outras situações: o espírito tem que chegar no mundo espiritual sabendo que ele tem que orar
e obedecer. Esses são os dois princípios básicos que o espírito tem que entender ao deixar o corpo físico. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos impulsione pelos caminhos da vida para que tenhamos força de alcançar as nossas metas, os nossos objetivos. A insensibilidade da matéria inerte é um fato. E só a alma experimenta a sensação de dor e de prazer durante a vida. Toda a desagregação material repercute na alma, que por este motivo recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma e não o corpo quem sofre, pois que não é mais que instrumento da dor. Aquela é o paciente. O corpo físico, a gente só consegue fazer os movimentos, fazer tudo que tem aqui, porque o nosso espírito pensa, dá o comando, e isso é ultra rápido, a velocidade do pensamento é maior do que a da luz. E a gente faz todos os movimentos. Vocês veem que a gente normalmente não pensa, a gente só pensa, vou esticar a mão, ou às vezes nem pensa, vai fazendo o gesto natural, sem refletir muito naquele gesto que nós estamos fazendo. Embora a ciência vai dizer que o cérebro produz um impulso elétrico, e esse impulso elétrico vai desenvolver um outro impulso elétrico que vai produzir os movimentos, está relativamente certo. Porque não é o cérebro, é a mente. E a mente está no espírito. E o cérebro é principal componente, um dos principais, não podemos dizer que é o principal, um dos principais componentes do corpo físico para que a mente interaja com o corpo físico. As terminações nervosas são importantes, mas tem pessoas que perdem parte do cérebro e continuam com todas as funções mesmo contra gosto da ciência. Porque existe algo maior, existe algo mais potente que comanda, coordena e vai nos levar a fazer e produzir os movimentos. É uma coisa interessante e intrigante. Para quem não conhece a doutrina espírita, não entende a potência do espírito. Mas também nós temos que saber que o espírito por si só, ele é limitado. Porque senão os espíritos viriam, tomariam o corpo de alguém mais fraco e começariam a usar. Então o espírito, logicamente, no estágio que nós estamos, ele tem limitação de ação. Mas existem várias e várias situações que as pessoas tomam atitudes de acordo com o seu íntimo, com o seu padrão mental, com o seu padrão de consciência. Aí, os espíritos sugerem e a pessoa faz. Os espíritos sugerem e as pessoas tomam as atitudes as mais estranhas possíveis. Após a morte, separada da alma, o corpo pode ser impunemente mutilado, que nada sentirá. Aquela por insulada, nada experimenta da destruição orgânica. A alma tem sensações próprias cuja fonte não reside na matéria tangível. O perispírito é o envoltório da alma e não se separa dela nem antes nem depois da morte. Mais uma informação importante. O perispírito, aquela camada de energia que envolve o corpo físico, no nosso site Kardec Espiritismo, você procura lá assim, aura. Vai lá no buscador, escreve aura, que vai vir várias fotos da aura, da estrutura do perispírito, que a gente chama também de corpos sutis, porque são vários corpos justapostos que montam o perispírito. Ou seja, essa estrutura psíquica sutil que envolve o espírito vai continuar existindo. Uma parte dela que é a parte mais densa, que nos mantém vivo, que liga o nosso corpo físico ao corpo espiritual, essa desintegra. Obreiros da Vida Eterna vai ter vários momentos explicando sobre esse corpo etérico que vai sendo dissolvido. E a partir de então, e muitas das vezes, ele vai ser incorporado ao que sobrou do perispírito para acompanhar o espírito. É por isso que quem está sempre trabalhando no bem, sempre o hábito da oração, tem os bons espíritos que vão lá ajudá-lo a fazer isso. Quem não tem esse hábito, os maus vão lá e sugam essa energia vital, e aí ele vai ficar sentindo muito mal, vai passar por uma série de situações e cria vínculos também com esses espíritos maus. Portanto, o hábito da oração, o hábito de fazer o bem, a busca por fazer o bem, vai ser de grande importância para aqueles que querem se aperfeiçoar, que querem se melhorar. Bom, entendendo por esse lado, entendendo desta forma, nós vamos começar a tomar as devidas providências para desencarnarmos melhor. Mas vamos ver, Kardec mostra ali para nós que o corpo sem a alma, ele não vai sentir mais nada, ele vai ser devorado das mais variadas formas. No livro do Lobsang Rampo, ele falava que as pessoas
que morriam, era levado para uma determinada região e tinha lá a pessoa que era especialista em picar aquele corpo para que os abutres comessem mais rápido. Eles não enterram. Então, cada caso, cada cultura tem seus hábitos, os seus costumes, e nós temos que respeitar. Então, se a gente doa um órgão, não vai fazer falta, não vai trazer problema. Por isso que é importante estar bem espiritualizado. Porque se nós não estivermos bem espiritualizados, ao invés de a gente ficar feliz porque doou uma córnea, a gente vai ficar furioso porque tirou um pedaço da gente. E vai criar problema para quem recebeu a doação. E tanto a família de quem doou o órgão, quanto a família de quem recebeu o órgão, tem que ter o hábito de oração pelo doador. Isso é fundamental. Vamos voltar aqui um pouquinho para a gente acompanhar o raciocínio desde o início. O perispírito é o envoltório da alma e não se separa dela nem antes nem depois da morte. Ele não forma com ela mais que uma só entidade, e nem mesmo se pode conceber uma sem outro. Durante a vida, o fluido perispirítico penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. Do mesmo modo, como esta, por seu intermédio, atua sobre o corpo e dirige-lhe os movimentos. O perispírito, que envolve o corpo físico, vai estar lá envolvendo, ele vai agir sempre na construção da alma, na manutenção da alma, na vida do espírito, seja encarnado ou desencarnado. E, quando está encarnado, essa energia do perispírito, essa energia perispiritual, é quem vai fazer com que o corpo se movimente, mantenha vida ao corpo físico. É uma máquina perfeita, embora fluídica, perfeita. E, aliás, como tudo que é obra de Deus, é perfeito. As obras dos homens, assim, nem mesmo o nosso corpo que a gente plasma é tão perfeito, porque ele adoece. A gente não consegue mantê-lo saudável por muito tempo. Temos que procurar sempre nos tratar. Então, entendendo que é o perispírito, envolve a alma, e que esse envoltório da alma é quem vai conduzir-nos pela vida, que vai nos conduzir pela a nossa existência. Aqui nós temos a ilustração do perispírito. Aqui está representado também como aura humana. A nossa aura é o perispírito expandido, e ela vai ter as dimensões, quanto mais evoluído for a pessoa, quanto mais luz ele tiver, mais essa aura expande ou contrai. Então, é uma das características do perispírito ter essa possibilidade de expandir e contrair. Assim como as obras do bem, a caridade, os bons pensamentos, as orações, fazer ele expandir, a homeopatia também faz o perispírito expandir e brilhar um pouco mais. E as obras do mal faz as drogas químicas lícitas e ilícitas, faz ele contrair. Bom, aqui nós temos o corpo etérico. Esse aqui, como a gente disse, ele dissolve depois da morte, ele vai ser absorvido ou pelos maus espíritos ou pelos bons espíritos, levando a pessoa a absorvê-lo para a estrutura perispiritual, de acordo com a proteção. Vocês podem olhar lá em Obreiros da Vida Eterna, que tem 5 ou 6 casos de morte. Aqui o corpo emocional, é o que a gente menos tem controle sobre ele, porque a gente reage impulsivamente. Aqui o corpo mental e o corpo astral e o corpo etérico padrão. Esse aqui que nos dá a forma, essa forma bonitinha que a gente tem, é dada pelo corpo etérico padrão. E aqui o corpo causal, que é o nosso HD, onde fica tudo armazenado da nossa vida, da nossa existência, tudo fica guardado aqui. E o corpo celestial, búdico, a essência divina, o espírito propriamente dito, que é uma centelha divina a brilhar. A consciência está aqui ou está aqui? A consciência provavelmente está no espírito. Provavelmente, eu não posso afirmar. Mas os dados ficam todos armazenados no corpo causal. Essa é uma singela explicação, um singelo exemplo para a gente começar a ter uma noção do perispírito, uma noção de que é o perispírito, para a gente poder, quando falar em perispírito, a gente saber que é alguma coisa que existe, palpável. Se a gente pudesse vê-lo, seria uma maravilha. O problema é que a gente ainda não sabe lidar com todas essas possibilidades de ver na aura do outro e ler essa aura e guardar o segredo para a gente. Como ainda não temos a prudência de guardar para nós mesmos aquilo que nós estivemos vendo na aura alheia, então a gente ainda não pode ver a aura. Um dia, quem sabe, nós vamos passar a ver a aura,
com todas as suas características, com todas as suas possibilidades. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo. Mas essa separação não é brusca. Mesmo nos acidentes, essa separação não vai ser tão brusca quanto se pensa. De acordo com as situações, com as conquistas do espírito, ela pode ser rápida ou lenta. E às vezes, em algumas situações, os protetores podem chegar e induzir a pessoa, por exemplo, ao sono, dar-lhe um susto para ele desmaiar, para tirar a alma do corpo, para que ele não sinta aquele impacto. Mas pesquisa feita por Dr. Ian Stevenson, ele chegou à conclusão que todas as pessoas que passaram por morte violenta reencarnam lembrando da vida passada. E outro detalhe importante de um delegado do Rio, que ele descobriu, do Rio de Janeiro, ele descobriu que quando a pessoa reencarna em menos de 5 anos, ele mantém as mesmas digitais. Carece de mais dados, de mais pesquisa, mas as que ele fez bateram, e aí fica um dado que valeria a pena a gente fazer uma boa pesquisa, que a gente descobriria muita coisa. Por isso que é importante a gente entender que a vida aqui na Terra é uma sequência da vida no plano espiritual, que é uma sequência que a vida na Terra vai continuar a sequência infinitamente. Ou seja, vida espiritual, vida na Terra, vida espiritual, vida na Terra, sempre sequenciais. E se o rompimento é brusco, nasce-se lembrando da vida passada. E aí a gente vai ver que algumas pessoas dormem e vão embora. Não acordam mais, como eles costumam dizer. Ou quando acordam estão mortas. E outras ficam meses sofrendo no CTI, no leito de um hospital. Cada uma com a sua preparação para o desencarne. Quando a pessoa vai muito rápido, para a família é um desespero. Mas para aquele espírito que foi, costuma ser bom. Costuma porque às vezes a família fica tão desesperada que ele preferia ter uma morte mais lenta, mais penosa. Então, quando o velhinho está lá, adoece e vai ficando cada vez mais desvitalizado, a família já vai entendendo que ele está perto de ir embora. Agora, quando é uma coisa muito brusca, muito rápida, a família toma um choque. E quando é criança, então, fica pior ainda. Mas lembrando que essa separação, ele segue um processo inerente a cada espírito. E não vai ser uma coisa assim tão brusca, essa separação. Mesmo que ele durma ou que ele desmaie para sair do corpo, ele perde o controle sobre o corpo. Mas lembra do corpo etérico que a gente viu no item anterior? Aquele corpinho está lá ligado e o fio de prata ainda os mantém com vínculos. E esse período de desligamento leva até 72 horas. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. No livro Obreiros da Vida Eterna vai ter vários detalhes deles explicando como se dá o processo desencarnatório, como que se dá essa desencarnação da forma menos penosa para o desencarnante e para que ele possa, então, seguir o seu caminho com tranquilidade. Nos exemplos que tem lá, mostra o momento que melhora pré-morte. Então a pessoa melhora, fala que está tudo bem, conversa, bate papo, fala assim, agora eu estou cansado, eu vou dar um soninho aqui. Aí a família relaxa e então ele sai do corpo. Quando a família volta, ele já está nos extensores finais, já está saindo. É interessante a gente pegar, estudar o Obreiros da Vida Eterna, junto com esse livro aqui, para que a gente possa entender. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito. E, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Não é preciso, portanto, dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Essas circunstâncias é que nos cumpre examinar. A gente acabou antecipando lá atrás, né? Bom, mas a gente está vendo aqui que o Kardec vai mostrando a questão da como que vai ser essa separação, de que forma ela vai ser, de como que ela vai se dar, e as preparações
ou a preparação para que isso aconteça da forma menos dolorosa para quem está desencarnando e para quem está ficando. Nós precisamos aprender a lidar com isso. É um momento delicado, é um momento às vezes triste, mas nós temos que aprender a lidar com essas situações. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que as bênçãos de mais alto estejam sempre envolvendo nossos espíritos para esses embates, para esses perigos que nós vamos deparando ao longo da nossa vida, para que possamos, assim, termos fé e coragem de enfrentar as nossas adversidades e depois fé e coragem para, tranquilamente, deixarmos o corpo físico e adentrarmos ao mundo dos espíritos, com a confiança de que nossos protetores, nossos amigos espirituais, estarão nos ajudando, nos amparando para essa grande jornada chamada evolução. Estabeleçamos, em primeiro lugar, e como princípio, os 4 seguintes casos que podemos reputar situações extremas, dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Conforme a gente disse, em 1000 mortes, serão 1000 casos diferentes de morte. A Kardec pegou 4 e dentro dessas 4 ele fala que terá uma infinidade de situações que vão fazer o diferencial entre uma pessoa e outra nesse momento do passamento. Se o momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente. Então, se naquele momento que vai sair do corpo, ela saísse naturalmente, desprendida, sem nem olhar para trás com um arrependimento, como é o caso de uma das pessoas que desencarna, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, ela era uma pessoa muito espiritualizada, e ela então pede à equipe de espíritos que estavam lá para recebê-la, para que permitisse ela tentar sair do corpo. Então ela vai, sai do corpo, aí depois Bezerra e os amigos chegam para fazer o trabalho final de desligar ela do corpo físico. Então ela consegue sair. E cada caso tem as suas variantes, seus detalhes. Se nesse momento a coesão dos 2 elementos estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Então, no momento ali da morte, tudo estiver muito bem coeso, muito fortes as ligações entre o corpo e a alma, então vai ter uma espécie de ruptura dolorosa, que vai reagir dolorosamente na alma. A sensação de dor vai existir, porque ela está perdendo o corpo, ela está perdendo o contato com a vida material, está perdendo as possibilidades de desfrutar das coisas materiais. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Então, simplesmente sai do corpo. Se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. No Obreiros da Vida Eterna não tem esse exemplo. Mas tem um outro livro que o André Luiz vai passando por determinadas regiões para prestar socorro aos espíritos, compondo uma equipe de espíritos que está prestando socorro a um grupo de espíritos em situação mais infeliz. Eles chegam no cemitério para resgatar uma pessoa que havia morrido, a pedido das intercessões, das orações de alguém, amigo da que quem tinha morrido. Aí, ele chega lá e depara-se com a mulher querendo sair do corpo físico a todo custo, porque ela precisava de ir para casa tomar conta do filho. E ele fica tão penalizado, ele começa a conversar com ela, e o mentor dele, ali, que gerenciava aquela equipe de trabalho, chega para ele e diz, cuidado, não mexa, porque se ela sair, ela pode matar o marido e a criança com essas energias deletérias que ela tem de tanto ódio, de tanta raiva, de tanta revolta. Então, cada caso é um caso, ela tinha que ficar presa ao corpo. E tem outros que ficam presos ao corpo porque acreditam que vai ter que dormir até o dia do juízo final. E para que eles despertem daquela hipnose, tem o dia que vem espíritos superiores para tocar aquela trombeta que eles acham que é o dia do juízo final, para que eles despertem ali e saiam seguindo o caminho necessário para o seu processo evolutivo. Deus é justo, Deus é misericordioso e nos dá sempre condições de reagir e interagir para melhor servirmos a causa do bem. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito,
que tudo o que puder atenuar essa força e acelerar a rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. E, finalmente, que, se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Quanto mais facilidade a alma tiver para se desprender, mais ela vai estar sofrendo menos, mais ela vai estar se libertando do jugo material. Quanto mais apegado às coisas materiais, quanto mais tiver vontade de ficar na vida, querendo manter o corpo vivo a todo custo, ou não querendo acreditar na vida espiritual, que é pior, aí eles ficam presos ao corpo. O fato de nós nos espiritualizarmos quando estamos aqui na carne faz um grande diferencial, porque chegamos no plano espiritual, na passagem para o plano espiritual, já entendemos a necessidade de adquirir conhecimento espiritual e nos aprimorarmos para seguir o processo evolutivo infinito, porque todo o processo de evolução vai nos levar a estar construindo intimamente um mundo de paz, de harmonia e de fraternidade. E se nós estivermos muito apegados às coisas materiais, vamos estar então plasmando e fixando-nos naquilo que representa as coisas materiais. Portanto, é de grande utilidade começarmos a nos espiritualizar quanto antes, porque o dia da passagem pertence a Deus. Na transição da vida corporal para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ou menos em parte, as sensações. Já viu quando você acorda assim, que você queria dormir mais, mas não conseguiu? Aí você fica meio torporoso. A alma, nesse momento da passagem, é um pouquinho pior, esse torpor. Vai ficar mais torporosa, vai ficar meio grogue. E essa perturbação dura tanto tempo quanto menos espiritualizada for a pessoa e menos tempo quanto mais espiritualizada for a pessoa. Por isso, essa preocupação que nós devemos ter de procurar nos espiritualizar, de procurar compreender a vida, procurar entender os processos que nos conduzem à perfeição, e com isso nós vamos procurar então viver e vivenciar melhor a nossa vida aqui na Terra, vivenciar melhor a nossa caminhada aqui na Terra. É como se disséssemos um estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dissemos quase nunca porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento, como em breve veremos. Olha que interessante. Então tem determinadas almas, pessoas, que ao desencarnar ele fica meio torporoso, ali, tal, entra numa espécie de sono e sai do corpo. Ao sair naquele espécie de sono, ele vai ficar em repouso por um período necessário ao seu refazimento. E outros, no livro Sexo e Destino, tem um caso em que a menina fica num processo pré-desencarne de vários dias no hospital, em coma, e o pai ali tomando conta. Depois o pai morre, ele sai do corpo e já começa a tomar conta, torna-se protetor daquela filha, quase que imediato. Então são situações diferentes, e aqui Kardec vai trazer vários exemplos para que a gente possa então nos situar e entendermos melhor essa situação. A perturbação pode, pois, ser considerado o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. A perturbação que se liberta. A alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de sono profundo. As ideias são confusas, vagas, incertas. Então, esse detalhe é importante. Por isso que algumas pessoas acreditam que vão ficar dormindo. E é até bom que durmam um pouco, ou bastante. Porque muitas pessoas, se saíssem do corpo conscientemente, logo após a morte, iriam aprontar bastante. Então, há necessidade de refazimento íntimo, a necessidade de se aprimorar. E esse período de perturbação, a alma tem sonhos, tem pesadelos,
e com isso ela vai retrabalhando os seus conceitos íntimos para poder acordar em melhor condição. Lembre-se que Deus é justo, a sua justiça é perfeita, as suas leis são perfeitas, e cada um vai passando pela experiência necessária dentro do processo evolutivo para que um dia sejamos perfeitos. Entendamos que a perturbação pode ser de algumas horas a alguns anos. Conforme está aqui, ó. Tempo indeterminado, não tem como você falar quanto tempo vai ficar a perturbação. Pode ser de algumas horas ou de alguns anos. Recentemente, uma amiga nossa desencarnou. Era uma pessoa muito para frente, muito positiva, adorava ajudar os outros. E algumas vezes ela conheceu a doutrina espírita, algumas vezes ela ia ao centro espírita tomar um passe, fez um tratamento no momento na doença terminal dela, fez um tratamento espiritual. E, para nossa surpresa, ela desencarnou e em breve ela estava trabalhando, assim como outro amigo, que era muito espírita, era um grande trabalhador em desdobramento, lembrava com a maioria dos sonhos. Então, assim que ele desencarna, ele já estava em condições de trabalhar e assim como já está trabalhando. A vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara, desperta-se-lhe a memória e o conhecimento de si mesma. Bem diverso é, contudo, desse despertar, calmo para uns, acorda-lhe sensações deliciosas, tétricos, aterrador e ansioso para outros. É qual horrendo pesadelo. Então, como se ele estivesse no nevoeiro, ele vai acordando lentamente, tranquilamente, vai começando a recordar as percepções e a memória vai vindo ao conhecimento de si mesma gradualmente. Outros, muito rápido. E aí, esse despertar vai também ser extremamente diverso para cada um. Porque uns, calmo, sereno, vai tomando consciência de si mesmo aos poucos. Ou mesmo que seja mais rápido, ele está sereno, ele está consciente de si e está tranquilo. Outros, tétrico, aterrador, ansioso. Qual horrendo pesadelo. A cada um segundo suas obras. Por isso estudar Kardec é tão importante para nós. À medida que vamos estudando Kardec, nós vamos compreendendo a responsabilidade que temos, vamos compreendendo a necessidade de nos aperfeiçoar, de nos melhorar, e por isso nós vamos, então, recebendo as bênçãos divinas de estarmos nos aperfeiçoando, nos melhorando e despertando em vida para as realidades transcendentes da outra vida, que é mais importante, que é mais delicada, que é mais sutil e é que vai gerenciar os nossos futuros. Eu gosto de falar futuro no plural, porque nós temos o futuro da próxima reencarnação, o futuro da nossa estadia no mundo espiritual e cada dia é um futuro diferente. Dependente do que fizermos hoje, o amanhã será mais ou menos penoso e nós vamos crescer mais ou menos. Por isso, a importância de nos aprimorarmos, a importância de nos aperfeiçoarmos para que todos um dia estejamos na condição de filhos de Deus. O último alento quase nunca é doloroso, uma vez que, ordinariamente, ocorre em momento de inconsciência, mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria, nos estertores da agonia e depois as angústias da perturbação. A pessoa está ali moribunda para morrer. Aquele período que ela está pré-morte, ainda semi-consciente, ela sente que não consegue mais prender-se ao corpo. Uma pessoa de nossa família que estava em sepsemia disse que o corpo estava expulsando o espírito dela do corpo. Ela não estava conseguindo segurar, fazendo força para segurar, tentando fazer oração para se segurar e não conseguia. A partir do momento que ela toma homeopatia, ela se encaixa novamente ao corpo e começa a dormir. E um detalhe interessante, que daquele momento que ela começa a dormir, até quando retira-se a pedra que estava impactada, ela não lembra. Aqueles 2 dias não existiram. A nossa mente tem certos recursos estranhos, que servem para nos proteger das mesmas nossas dores, das nossas aflições, dos nossos sofrimentos. Isso é importante a gente entender que determinadas pessoas, essa pessoa bastante espiritualizada, ela estava sendo expulsa do corpo. Então,
cada um vai ter a seu momento, logicamente, não era a hora dela. Na hora que começou a tomar homeopatia, saiu daquele quadro de sepsemia, estabilizou-se o quadro e ela então começa a assumir o corpo novamente e tem a sua recuperação. Então, esse momento, para quem não é espiritualizado, esse momento pré-morte seria de grande sofrimento, seria de grande agonia. E depois, quando ela entra naquela angústia da perturbação, enquanto durar aquela perturbação, ela vai estar angustiada, vai estar sem o sentido da vida. Demos-nos pressa em afirmar que esse estado não é geral, porquanto a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre corpo e perispírito. Quanto mais nós nos apegarmos ao corpo físico, mais, logicamente, vai ser o sofrimento. Quanto mais nós apegarmos às coisas daqui da Terra, mais vai ser o período de perturbação, portanto, mais intenso o período de sofrimento. E a gente vai vendo que muitos dos obsessores, eles não estão plenamente desencarnados, apesar de já não ter o corpo há centenas de anos, porque eles estão naquela sensação daquele último alento da morte. Morreu com raiva de João e quer perseguir João, morreu com raiva de Maria e quer perseguir Maria. Então ele ainda está preso naquele momento. Ao desprender-se daquela situação, daquele quadro de ideias, ele começa então a crescer. Isso em mediunidade é chamado choque anímico. Quando o espírito chega, toma aquele toque e desperta para novas realidades, para seguir o seu processo evolutivo, para seguir o seu caminhar para a vida. Então, quanto maior for a nossa afinidade com o mundo físico, mais esforço a alma tem que fazer para desprender, e às vezes ela não quer se desprender, ela fica fazendo força para ficar presa e acaba ficando mesmo. É necessário termos a consciência que temos que sair, que nos desprender do corpo na hora certa. Pedir auxílio aos nossos protetores, aos nossos anjos de guarda, aos nossos espíritos familiares, para nos ajudar a sair com segurança na hora certa. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente. É como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule, e é o caso das mortes calmas de pacífico despertar. A comparação foi interessante. Você sacode uma árvore, aquele fruto que está maduro, ele vai soltar naturalmente. Aquele que não estiver maduro vai ficar lá e você tentar pegá-lo vai te dar um bom trabalho. É, então, necessário começarmos a entender o processo de nos libertarmos de nós mesmos, das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, para dos momentos finais sairmos mais leves, mais tranquilos, para um despertar de mais luz, de mais amor e de mais fraternidade para conosco mesmo. Somos espíritos imortais, presos a conceitos, presos a situações que vai fazer com que nós tenhamos condições de nos despertar, de nos aprimorar e de nos fazer crescer e vivenciar novas áreas, novas situações, novos caminhos. Que a paz e a luz do amor divino esteja sempre nos envolvendo na nossa caminhada, sempre nos envolvendo em nossa vida, para nos caminharmos sempre para a luz, para o amor, para o constante despertar de nossa existência para as luzes excelsas do amor infinito. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida de prazeres materiais. À medida que a gente vai procurando, então, ter prazeres espirituais, fazer o bem, trabalharmos as nossas atividades do dia a dia com amor por aquilo que a gente faz, então nós vamos nos desprendendo para o lado bom. Certa vez eu conheci um senhor, ele já estava bem velhinho e ele resolveu ser espírita. E a família aceitava aquilo ali. Eu acho que ele, de acordo com a faixa de renda dele, podia comprar um pacote de bala e distribuir para as pessoas lá. Então ele chegava sempre distribuindo balinha, sempre sorrindo. E aí abriu-se uma outra casa menor, isso não era uma casa bem grande, abriu-se uma outra casa menor, num local mais afastado, e ele sempre ia para lá para fazer as tarefas. Então, no caso de pessoas que a gente conheceu, ele foi distribuindo as balinhas, sempre daquele mesmo jeito, e as pessoas conviviam com ele,
Ele participava de várias atividades na casa, dava passe, ele acolhia as pessoas, era um grande dedicado trabalhador. Uma vez, na hora de atravessar uma avenida bem movimentada, ele foi atropelado, morreu. Mas ele não sentiu a morte, ele foi para a tarefa, e os espíritos viram ele lá fazendo a tarefa, distribuindo a balinha, e os espíritos que estavam lá pegavam as balinhas que ele estava distribuindo. Em um dado momento ele ficou meio cansado, sonolento. Aí os mentores foram receber e disseram: "Ó, fulano de tal morreu, e a gente pede oração para ele se refazer aqui, se fortalecer, porque ele está aqui há 4 horas fazendo tarefa e agora ele se apercebeu que tem alguma coisa meio estranha. Então ele está naquele momento meio confuso e as orações de vocês vão ajudá-lo a ser recolhido, ser levado para um local mais apropriado, para o trabalho de refazimento dele. E em breve ele estará de volta aqui fazendo tarefa conosco." E aí foi-se, e um dos parentes, um dos filhos, quis lá saber por que ele morreu indo para a tarefa. E o mentor então respondeu: "Ainda bem que ele morreu vindo para a tarefa. Ao desencarnar vindo para a tarefa, ele então desperta na tarefa. E se ele morresse em qualquer outro local, ele poderia ir para outros locais, atendendo a outros convites, e isso traria grande prejuízo ao seu desenvolvimento espiritual, à sua evolução." Então, cada um de nós temos um fruto a colher segundo aquilo que fizermos aqui na vida, segundo aquilo que plantarmos aqui nessa existência. Vamos trabalhar intimamente para nos fortalecer, para nos fazermos o bem e podermos então caminhar com segurança, com fé, com responsabilidade, para sermos sempre amparados pelos bons espíritos, para estarmos nos locais condizentes ao nosso desenvolvimento espiritual. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente já identificam a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende o teor, o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Depende de nós. Cada um de nós vamos responder pelos nossos atos pelos nossos fatos, e vamos caminhar segundo os processos evolutivos que a vida nos dá. Trabalhemos, pois, por nos aperfeiçoar, por nos melhorarmos, e faremos do nosso amanhã uma manhã de luz, de fraternidade e de paz. Por isso, quer como teoria, quer como resultado de observações, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma nos últimos transes. Aqui, pelo que eu entender, está falando das mortes naturais. E agora, como é essa morte? Lembrando, vamos recapitular aqui. Primeiro, quanto mais apegado tivermos às coisas da matéria, mais difícil vai ser o nosso desprendimento. Quanto mais estivermos livres das coisas materiais, quanto menos apego tivermos às coisas materiais, mais fácil vai ser o nosso desprendimento. E cada gênero de morte tem as suas características próprias. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Em se tratando de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real, isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra a vida espiritual, apenas ligado por elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Nesta contingência, o espírito pode ter já recuperado a sua lucidez, de molde a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. A gente comentou anteriormente que aquelas pessoas que ficam internadas ou que ficam acamadas muito tempo doentes, elas vão se desligando naturalmente, desligando passo a passo, até se desligarem plenamente. Isso é um fato, é uma condição. E então a pessoa já está desmaterializando, só esperando aquele toque final para se despertar, para se libertar do corpo físico.
Então a vida orgânica vai cessando, vai parando, vai diminuindo. E a vida espiritual vai ampliando, vai ganhando novas características. Então o espírito já está treinado, que ele já sai com mais facilidade, dá suas voltas pelo mundo espiritual, caminha pelo mundo espiritual, retorna ao corpo físico e vai tendo o seu despertar, vai tendo o seu pulsar de luz e de paz. Para esse, a perturbação é quase nula. Isso. Aí vai ter esse despertar no mundo espiritual, então o espírito já está pleno de conhecimento, de entendimento da vida espiritual. Podemos ver isso muito bem no livro O Brilho da Vida Eterna, que retrata a morte em 5 casos bem característicos. Para este, a perturbação é quase nula, ou antes, não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com indizível impressão de esperança e ventura. Cada um passa por aquilo que é necessário ao seu despertar, cada um passa por aquilo que é necessário ao seu amadurecimento espiritual, ao seu entendimento para crescer espiritualmente e aprimorar-se para Deus. Cada um segundo as suas obras, cada um segundo as suas possibilidades. No homem materializado, sensual, que mais viveu do corpo que do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento. Tudo contribui para estreitar os laços materiais, e quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opere gradualmente também, demanda contínuos esforços. Vai ser gradualmente, isso ele está na velhice, está na doença, supondo dessa forma. Ele vai morrendo, vai se desprendendo passo a passo, mas exige esforços para que ele tome consciência, perca o medo, porque a sua consciência está culpada. Era uma pessoa sensual, apegada às coisas materiais, apegada aos prazeres do mundo. Ao chegar nesse momento de despertar, ele vai estar numa situação delicada. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito que, às vezes, procura romper os elos resistentes e outras se agarra ao corpo, do qual uma força irresistível arrebata com violência, molécula por molécula. Então, a pessoa muito sensual, muito apegada às coisas materiais, embora velha, adoecida ou muito adoecida, tem essa dificuldade de sair, tem essa dificuldade de romper e chegar para a nova existência. E provavelmente, nesse momento de convulsões e estentores, tem ali os inimigos soprando no ouvido dele algumas coisas que ele não quer ouvir. A alma está ficando mais livre, está começando a ouvir, começando a perceber, e está com dificuldade de falar, e vai ter então as sensações e as dificuldades inerentes a elas. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que aprendamos sempre a nos desprender do corpo da melhor forma possível. Quanto menos vê o espírito, além da vida corporal, tanto mais se lhe apega e assim sente que ela lhe foge e quer retê-la. Em vez de se abandonar ao movimento que o empolga, resiste com todas as forças e pode mesmo prolongar a luta por dias, semanas e meses inteiros. Imagine aquelas pessoas, aliás, imagine uma palavra muito forte. Como será então a morte das pessoas por ter tomado Viagra e ter feito ali abusado das suas energias sexuais, sensuais? Deve ser bem delicado, é um rompimento da vida física, e como estará esse espírito com plena energia sexual naquele momento? Deve ser uma situação muito delicada, muito complexa. Por aqui a gente já deduz. Então, quanto menos ele percebe a importância da vida espiritual, mais dificuldade, mais ele quer reter o corpo, mais ele quer ficar preso ao corpo, e às vezes pode ficar na agonia da morte por meses, por dias, semanas e meses inteiros. Certo? Nesse momento, o espírito não possui toda a lucidez, visto que, como a perturbação de muito se antecipou à morte, mas nem por isso sofre menos o vácuo em que se acha, e a incerteza do que lhe sucederá agravam-lhe as angústias. Então não é muito espiritualizado, quis só saber das coisas materiais, chegou no momento final, e agora como é?
E já tem até uma profissão das pessoas irem lá conversar com a pessoa nos momentos finais para prepará-lo para a vida espiritual, prepará-lo para o momento derradeiro. O mundo evolui, as ferramentas também evoluem para que as pessoas possam fazer esse trespasse de uma forma mais natural, mais tranquila e mais serena. Dá-se, por fim, a morte, e nem por isso está tudo terminado, a perturbação continua. Ele sente que vive, mas não define se material ou se espiritualmente. Luta e luta ainda até que as últimas ligações do perispírito se tenha de todo rompido. E alguns, mesmo depois da morte, acreditam-se vivos, acreditam-se com o corpo material, e chegam nas reuniões mediúnicas perturbados, dizendo: por que que ninguém me ouve? Eu falo com as pessoas na minha casa, ninguém quer me ouvir. Eu estou tomando conta da minha casa e querem vender todos os meus ternos, querem vender todas as minhas joias. E assim vai a pessoa com seus desesperos, com seus extentores, bem depois da morte, por serem apegados por demais às coisas espirituais. É necessário nos espiritualizarmos, é necessário termos mais serenidade conosco mesmo e vivenciarmos com mais serenidade as coisas que a vida nos oferece. Trabalhemos, pois, intimamente para sermos melhores, para sermos bons e para construirmos o nosso mundo íntimo com amor, em paz e com sentimento fraterno em nossas vidas. A morte, pois, termo a moléstia efetiva, porém não lhe sustou as consequências. E, quando existirem pontos de contato do perispírito com o corpo, o espírito ressente-se e sofre com as suas imperfeições. Então, o espírito está lá apegado às coisas materiais, morreu de velhice, mas ele era apegado às coisas do mundo. Ele queria sentir as coisas do mundo. E aí como fica? Imagine as pessoas que morrem após tomar determinadas substâncias excitantes, mesmo sendo idosas, principalmente aquelas que citam a sensualidade. Como ficam? É o momento da gente fazer as devidas reflexões, passar para as pessoas as devidas orientações, para que todos saibam conviver com as suas naturais deficiências que a idade proporciona. Cada um de nós temos a nossa cota parte de cumprir aqui na Terra determinadas ações, determinados fatos, e conforme o tempo vai passando, a gente vai perdendo certas faculdades, adquirindo outras, para podermos entrar no mundo espiritual com o coração mais aliviado possível dos apegos das coisas materiais e principalmente dos apegos das sensações do mundo material. É necessário, pois, começarmos a abrirmos-nos para o amor, para a paz e para a verdadeira fraternidade que deve existir em nossos corações. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine e nos proteja sempre para caminharmos na sua direção com amor e paz no coração. Quão diversa é a situação do espírito desmaterializado, mesmo nas enfermidades mais cruéis. Sendo frágeis, os laços fluídicos que o prendem ao corpo rompem-se suavemente. E esse momento, quanto mais espiritualizada for a pessoa, mais tranquila vai ser o seu trespasse. É importante nós entendermos que, quanto mais nós procurarmos nos desmaterializar aqui na Terra, quanto mais nós procurarmos nos espiritualizar, mais nós vamos caminhar para os verdadeiros sentimentos de amor e de paz. Depois, a confiança do futuro, entrevisto em pensamento ou na realidade, como sucede algumas vezes, falo encarar a morte qual redenção e as suas consequências como prova, advindo-lhe daí uma calma resignada, que lhe ameniza o sofrimento. Se a pessoa está preparada para aquele momento, se a pessoa se preparou intimamente, ela vai caminhar com segurança, vai estar tranquila, porque sabe que tem provas, tem expiação, mas ela tem fé, ela tem confiança nos seus protetores, tem confiança em Deus e em si mesma. Após a morte, rotos os laços, nenhuma só reação dolorosa que o afete, o despertar é lépido, desembaraçado, por sensações únicas, o alívio e a alegria. Olha a diferença, quanto a pessoa está bem preparada, está bem consciente das suas responsabilidades, sabe que cometeu erros, que cometeu acertos, mas que faz parte das provas e das expiações, que vai chegar no mundo espiritual, vai deparar com aqueles que ele amou, com aqueles também que ele odiou, mas já não odeia tanto mais, já desenvolveu o sentimento de perdão. Esse despertar é livre, tranquilo, suave
e a pessoa vai conquistar a si mesmo com as bênçãos sagradas do amor e da paz. Vai saber conquistar o seu espaço. Então, vamos fazer uma breve recapitulação. Quando o espírito está bem desmaterializado, bem consciente das suas responsabilidades espirituais, por mais cruel que seja a doença, ele vai se desprender do corpo de uma forma suave, mas constante e sem sofrimento. E depois, como ele já tem a confiança no futuro, ele passa para aquela realidade com algumas percepções de que ali vai estar começando algo diferente. Então ele encara a morte como a redenção das suas imperfeições, como vencendo as suas tendências e começando uma nova fase de aperfeiçoamento. E por isso, ele chega no mundo espiritual com alívio e alegria. Alegria de viver essa nova fase, alegria de ter passado pela última prova, pela última expiação, e como esse despertar vai ser proporcional a cada um, eles chegam em condições de trabalho mais rápida, chegam em condições de se refazer intimamente de forma mais rápida, porque os espíritos no plano espiritual não vão ficar lá, ó Deus, como você é maravilhoso, como você é belo. Não, eles têm que trabalhar, eles têm que produzir, eles têm que realizar algo de bom e útil para si e para aqueles que eles amam, para a sociedade em que ele esteja pertencendo. Por isso, a importância da gente aqui procurar nos espiritualizar, procurar nos instruir, procurar nos aperfeiçoar, até que a gente consiga, então, entender que a vida espiritual é uma vida plena de realizações, satisfações, mas também de muita responsabilidade. E nós precisamos de lá de ter disciplina, de termos amor uns pelos outros, e aí conseguimos construir intimamente um mundo de paz e de fraternidade para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que nos dê muito tempo de vida, com saúde, com paz e bom senso, para que no dia final nós tenhamos condições de fazer uma saída tranquila e com a certeza de que cumprimos bem nosso dever. Paz e luz. Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação inicial ha começado previamente a separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. E aí nós vamos ver várias situações que nós lembramos agora da série André Luiz, como ele vai atender um grupo de pessoas que morrem no acidente de avião. Todos foram atendidos, mas 2 não poderiam ser atendidos naquele momento. Eles entraram no avião errado. Não estava previsto serem atendidos, serem ajudados, e eles teriam então que esperar o momento deles serem ajudados, eles serem atendidos. E isso ia levar um tempo, porque eles tinham que se preparar para aquele momento da morte. Como vemos, a morte tem várias características, várias possibilidades e várias reações frente à vida. E por essas reações que nós temos que procurar, então, entender que ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, nós temos que nos aprimorar, nos aperfeiçoar, para que tenhamos melhores condições do desencarne, mais consciente, mais palpável. Certa vez, um acidente com um político importante que foi todo despedaçado no acidente de aeronave, a espiritualidade, então, ele saiu do corpo e continuou dentro daquele processo de campanha política, embora no plano espiritual, numa condição bem limitada, ele vivenciava aquelas situações, porque o despertar dele, como uma pessoa que já tinha perdido a vida, seria muito delicada. Então ele tinha que passar por um despertar mais cônscio, mais responsável. E com isso, por parte dos mentores dele, então eles tinham que deixá-lo seguir com aquelas ideias, com aqueles pensamentos, até o momento que deviam tomar as devidas providências do chamado choque anímico para ele voltar para a realidade. E quanto tempo isso vai durar? Não sabemos, não temos essa informação. Por isso, gente, é importante nós estarmos sempre nos preparando para o momento final. Quanto mais nós nos espiritualizarmos, mais segurança nós vamos ter, mais possibilidade de enfrentar as adversidades nós teremos. O espírito colhido de improviso fica como que aturdido, e sente, e pensa, e acredita-se vivo,
prolongando-se esta ilusão até que compreenda o seu estado. É conforme nós dissemos do político, ele continuou naquela ilusão, como se ele estivesse vivo, agindo, pensando daquela mesma forma, fazendo a campanha dele, até que ele conseguisse se despertar daquele estado. Não sabemos se já despertou. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual é dos mais interessantes para ser estudado, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que julga material o seu corpo fluídico, experimentando ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica. E aí é que vem o problema. Por isso que tem que ter uma certa proteção, e os protetores espirituais agem muito mais para proteger os familiares e os amigos que ficaram do que aquele que partiu. Porque, como ele está mostrando aqui para nós, esse estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual é extremamente interessante de ser estudado, porque ele é singular. A pessoa julga que está viva, julga que o corpo político dele é material e começa a experimentar as mesmas sensações da vida orgânica. Ter fome, ter sede, ter vontade de dormir e todas as vontades inerentes. Por isso, as nossas necessidades de procurar aprimorar o nosso espírito, aprimorar nossos sentimentos e fazer com que sejamos melhores a cada dia para termos os nossos amanhãs sempre mais pautados na justiça divina, na misericórdia divina e cultivando em nós os bons sentimentos, os bons ideais, para sermos espíritos melhores. Há, além disso, dentro desse caso, uma série infinita de modalidades, que variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito. Então, Kardec está mostrando que nas mortes acidentais temos uma infinidade de situações, cada uma com a sua característica mais apropriada, cada uma com a sua sensação e com a sua necessidade de aperfeiçoar. Teve um livro que, eu não me lembro o nome do livro, a pessoa desencarna no acidente e ele começa, e um outro no assassinato. E ambos começam a trabalhar na investigação do caso. Mesmo, eles sabiam que tinha morrido, mas não entendiam que tinha morrido. E até que em um dado momento eles entendem a questão da morte e começam a ajudar outros e outros, e até o momento que eles têm que seguir, porque recebe as devidas promoções, que cumpriu aquela meta, não pode ficar mais naquela atividade. Já despertou, já entendeu o processo. E aí vai seguindo por outros trâmites do processo evolutivo. É importante, assim, nós começarmos a entender a necessidade de aprimoramento, a necessidade de aperfeiçoamento para não passarmos por situações difíceis e complicadas. Achar que está vivo, ter todas as sensações do corpo físico e, na realidade, já não existe mais. Por isso, voltando aqui um instantinho, aqui nós vamos ver que tem uma infinidade de situações para cada caso. Outros há para os quais a situação se prolonga por anos inteiros. É uma situação, essa muito frequente, até nos casos de morte comum, que nada tendo de penosa para os espíritos adiantados, se torna horrível para os atrasados. A questão de atrasados e adiantados adiantados, Kardec se refere aos mais espiritualizados, atrasados, os menos espiritualizados. Mas dependendo da forma de educação que nós tivemos naquela encarnação, nós poderemos estar mais espiritualizado ou mais apegado às coisas materiais. A educação é extremamente importante na formação moral do espírito. No suicida, principalmente, excede a toda expectativa. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes. E aí nós temos que ter muito cuidado, porque as pessoas que têm um familiar que suicidou, quando eles deparam com essa situação, nós temos que mostrar que as atividades no bem, as preces de quem ficou, vai ajudar quem partiu. É importante entendermos isso. Mas, via de regra, quem partiu pelo suicídio passa por situações muito delicadas, muito complexas. A princípio, ele não acredita na vida espiritual. Então, as coisas vão sendo muito dificultosas para eles. Lembremos que nossas orações são fundamentais para esses espíritos. Elevemos aos céus as nossas orações e pedimos ao Pai: ó Deus, abençoe todos aqueles que partiram do mundo material pelas portas dos suicídios. Ajude-os, Senhor. Ilumine suas consciências para despertarem
para as novas realidades da vida, para os novos enfrentamentos que precisam estabelecer em suas caminhadas. O estado do espírito, por ocasião da morte, pode ser assim resumido: tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do espírito. A proeza deste desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia, cujo despertar é suavíssimo. E tem também uma determinada situação que o espírito desencarna, fica naquela perturbação, é levado por seus inimigos para regiões de sofrimento e lá ficam depurando, até que ele resolva fazer uma oração e despertar para Deus. Portanto, é sempre bom nós mandarmos comandos mentais para quem já morreu. Desperte para Deus. Desperte para a importância da oração. Ó vós que já estáis no mundo dos espíritos, despertai para a importância da oração. Despertai para a importância da fé em Deus. Despertai para a importância de acreditar na vida espiritual. E conforme Kardec deixa aqui para a gente, cada um, segundo as suas obras, vai passando por um processo de desprendimento até encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor em seus corações. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça nesses embates que a vida nos traz, para prosseguirmos sempre nos aperfeiçoando e aprimorando-nos espiritualmente, para conquistarmos a nós mesmos e podermos chegar no mundo dos espíritos de uma forma mais branda, mais pacífica e mais suave. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões, preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como, para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena. Não basta crer, mas compreender. Entendamos, apego à vida material traz problemas no mundo espiritual. Aprendermos a viver bem a vida material, aprendendo a viver bem a vida espiritual, vai trazer menos problema, vai nos levar a crescer, vai nos levar a aperfeiçoar e nós vamos começar a desfrutar de paz de consciência para que possamos, assim, crescer para Deus, aprimorar nossos sentimentos, aprimorar cada vez mais a nossa caminhada rumo aos céus. Devemos considerar esta vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça, ao mesmo tempo, a razão, a lógica, ao bom senso e ao conceito em que temos a grandeza, a bondade e a justiça de Deus, considerando desde este ponto de vista o Espiritismo, pela fé inabalável que proporciona, de quantas doutrinas filosóficas que conhecemos, a que exerce mais poderosa influência. Conhecer a doutrina espírita e procurar estudá-la vai fazer com que nós nos libertemos, que nós passemos a ter condições de estarmos em condições melhores, de estarmos nos aprimorando, de estarmos procurando crescer e vivenciar o amor e a paz em nossos corações. Precisamos aprender a construirmos-nos intimamente. Precisamos aprender a nos fortalecer para crescermos com sentimento de paz e de fraternidade. Todos nós, ao longo da nossa existência, precisamos nos aprimorar. Precisamos aprender a fazer o melhor possível pelo nosso aprimoramento moral, pelo nosso aprimoramento íntimo. Por isso, temos que entender que Deus é sumamente grande, sumamente bom, sumamente justo, e que seu amor, sua justiça, sua bondade sempre nos colocará na condição que precisamos. E o nosso despertar íntimo para Deus é que vai fazer a diferença para que nós possamos fazer nossas orações, respeitar a Deus acima de tudo e procurarmos, então, crescermos em amor e em paz para o nosso próprio aprimoramento, para o nosso próprio aperfeiçoamento. O espírita sério não se limita a crer, porque compreende, e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente aos seus olhos. Uma realidade que ele toca e vê, por assim dizer, a cada passo e de modo que a dúvida não pode empolgá-lo ou ter guarida na sua alma. A vida corporal, tão limitada, amesquinha-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida.
Compreendendo e entendendo essa vida espiritual, nós vamos estar então caminhando para Deus, caminhando pelo nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprimoramento. E quanto mais nós pensarmos na realidade da vida futura como uma realidade verdadeira, que vai conduzir a nossa vida, que vai nos impulsionar, que vai nos levar para estarmos em condições de sermos bons, de sermos melhores e de engrandecermos-nos perante a justiça divina. Por isso, a vida sempre vai brilhar em nossa caminhada, sempre vai nos impulsionar para conquistarmos a nós mesmos, para aprimorarmos-nos frente às realidades que a vida nos dá. Que lhe importam os incidentes da jornada, se ele compreende a causa e utilidade das vicissitudes humanas, quando suportadas com resignação. E nós temos resignação para suportar todas as vicissitudes da vida? Lógico que não. A maioria de nós nos revoltamos perante as adversidades, perante as dificuldades. Mas há casos em que nós deparamos com aquela situação e falamos assim, graças a Deus foi só isso. Então tudo faz parte do processo de aprimoramento do espírito, de crescimento da alma, para que um dia estejamos então em paz conosco mesmo e estejamos então construindo e edificando um mundo melhor. Saibamos, pois, construir, edificar, resplandecer em nossas almas as leis que regem nossas vidas, para sermos, então, bons, justos, caridosos, amigos. Trabalhemos, meus irmãos, para que a paz e o amor estejam sempre presentes em nossas vidas. Trabalhemos para que possamos sempre ser um instrumento que leva a luz aos que sofrem, que leva a luz àqueles que estão passando por momentos de grande sofrimento. E somente assim estaremos aprimorando-nos. Estaremos nos fortalecendo. E à medida que a alma vai se fortalecendo nessas relações com o mundo visível, com o mundo fluídico e o mundo visível, nós vamos então aprimorando-nos para passarmos para o outro mundo. E esse desprendimento parcial, pelo entendimento da vida espiritual, é de grande importância para facilitar a passagem para outra vida. Não adianta a gente falar assim, mas então eu não quero ser muito assim, desapegado das coisas materiais, não, porque eu quero demorar muito para morrer. Não é de demorar para morrer que nós estamos falando. É o processo do desencarne que vai dificultar ou facilitar o processo de espiritualização humana. Quanto mais nós estivermos espiritualizados, mais nós vamos nos libertar. Quanto mais complicado nós tivermos, nós vamos ficar presos à vida aqui na Terra. Aprendamos, pois, a nos aperfeiçoar, a nos melhorar e caminhemos olhando sempre aos céus, com um caminho de luz e de paz que nos fortalece, que nos impulsionam para um mundo melhor. A perturbação consequente, a transição pouco perdura, porque uma vez franqueado o passo, para logo se reconhece, nada estranho antes compreendendo a sua nova situação. Se você espiritualizou bem, procurou estudar as obras básicas, pelo menos leia as 7 obras básicas de Kardec. Você vai chegar no plano espiritual em uma condição muito boa. Se você ler também as obras do Chico, aqueles 16 livros do André Luiz, você vai chegar no plano espiritual em uma condição melhor. Porque se você leu Kardec e leu Chico, logicamente você estabeleceu a luta pelo seu aprimoramento moral. É assim que Kardec nos mostra. Nós vamos nos aprimorar moralmente, lutando dia a dia para que a gente se aperfeiçoe. Aperfeiçoamos, caminhamos em paz. E Jesus nos ilumine, nos abençoe, nos fortaleça, para que tenhamos sempre força de continuar nosso trabalho na busca da nossa redenção, do nosso aprimoramento e de procurarmos, então, ajudarmos-nos mutuamente no processo evolutivo que ora se faz presente em nossas almas. Com certeza, não é só o Espiritismo que nos assegura tão auspicioso resultado. Nem ele tem a pretensão de ser o meio exclusivo, a garantia única de salvação para as almas. Kardec, a sua incrível sabedoria, mostrou a beleza da doutrina espírita, a beleza que a doutrina espírita traz para nós, mas agora ele faz a ressalva. Não somos exclusivos, não somos os únicos. E tem pessoas que, sem conhecer a doutrina espírita, ensinam a mesma coisa, da mesma forma, e algumas religiões mostram mais ou menos como que se dá essa passagem. Força é confessar, porém, que pelos conhecimentos que fornece, pelos sentimentos que inspira,
como pelas disposições em que coloca o espírito, fazendo-lhe compreender a necessidade de melhorar-se, facilita enormemente a salvação de si mesmo. Então, à medida que a pessoa encarnada adquire conhecimento espírita, ela também vai levando conhecimento espírita para quem? Para suas companhias espirituais. E aí todos começam a desfrutar desse aprimoramento, dessa melhoria, desse aperfeiçoamento. E como todos aperfeiçoando, vai chegando-se a paz, a harmonia e a fraternidade. É necessário, então, entendermos que não é só a doutrina espírita que faz isso, mas ela dá um grande empurrãozinho para nós evoluirmos, para nós nos aperfeiçoarmos, e principalmente porque ela, bem sentida, bem estudada, bem vivenciada, ela ajuda também aos espíritos que nos acompanham a se aperfeiçoar, a se melhorarem. É necessário, pois, esse trabalho de aperfeiçoamento. É necessário, pois, esse trabalho de aprimoramento dos nossos sentimentos. Ele dá a mais e a cada um os meios de auxiliar o desprendimento de outros espíritos ao deixarem o invólucro material, abreviando-lhes a perturbação pela evocação e pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Então, se alguém está morrendo, naquele momento final, em vez de falar, meu Deus, não deixa morrer, segura meu pai e minha mãe aqui, a gente fala assim, ó Deus, faça-se cumprir a sua lei. Se for o momento deles, que eles tenham uma saída tranquila, de paz, e rogamos aos seus protetores, aos seus mentores, aos bons espíritos que nos assistem, que os amparem e os conduzam para um local seguro no mundo espiritual. Ali vai estar criando um magnetismo propício à desintegração das ligações do corpo com o espírito. É o momento? Vai sair. Não é o momento? Vai se refazer as energias e vai viver por mais tempo. É necessário, então, entendermos que a doutrina espírita vai nos ajudar a conduzir os fatos da desencarnação. Não que a gente vai lá e quer que a pessoa morra mais rápido. Não. A oração é pedindo a Deus que se faça cumprir a sua lei e os seus caminhar sempre com segurança, em paz, com um verdadeiro sentimento de fraternidade ao longo de suas vidas. Pela evocação conduzida com sabedoria e prudência, com palavras de benevolência e conforto, combate-se o entorpecimento do espírito, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo e, se é sofredor, incute-lhe o arrependimento, único meio de abreviar seus sofrimentos. Aqui é importante nós entendermos, porque muitas das vezes a gente vê pessoas criticando casas espíritas que dão comunicação da pessoa que morreu, do pai, da mãe, do avô, do filho. Ah, mas tem poucos dias, tem uma semana, um mês. Mas olha o que Kardec diz. A evocação bem conduzida, com sabedoria, prudência, com palavras de benevolência e conforto, combate-se o entorpecimento do espírito, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo e, se é sofredor, incute-lhe o arrependimento, único meio de abreviar seus sofrimentos. Nós podemos fazer esse trabalho? Podemos, baseado no que está aqui. Aqui está Kardec nos mostrando a importância dessas evocações, a importância da gente começar a mostrar para o espírito que ele já não está mais encarnado. E ele passando a comunicação para os familiares se sentem mais confortados, emitem melhores vibrações para ele e ele cresce mais espiritualmente. Por isso, é de grande importância conhecermos as regras que a doutrina espírita está, até mesmo para emitirmos uma opinião. Os exemplos que vamos transcrever mostram-nos os espíritos nas diferentes fases de felicidade e infelicidade da vida espiritual. Não fomos procurá-los nas personagens mais ou menos ilustres da antiguidade, cuja situação pudera ter mudado consideravelmente depois da existência que lhes conhecemos, e que, por isto, não oferecem provas suficientes de autenticidade. Ou seja, ele não procurou aquelas pessoas, personagens históricos que já desencarnaram há tanto tempo. Ele queria aqueles que eram próximos dele, que ele conviveu, por exemplo. Ao contrário, tomamos esses exemplos nas circunstâncias mais ordinárias da vida contemporânea, uma vez que assim pode cada qual encontrar mais similitudes e tirar, pela comparação, as mais aproveitáveis instruções.
Quanto mais próxima de nós estar a existência terrestre dos espíritos, quer pela posição social, quer pelos laços de parentesco ou de meras relações, tanto mais nos interessamos por eles, tornando-se fácil averiguar-lhes a identidade. Como Kardec tinha esse cuidado para saber, é esse espírito mesmo que está falando? É essa pessoa mesmo que está passando a comunicação? Como ele tinha esse cuidado muito grande, aquelas pessoas que já tinham convivido na época dele com alguns dos espíritas que estavam ali com ele, eram aquelas comunicações que eles queriam, porque elas trariam para eles os dados consistentes para provar a autenticidade da mensagem. As posições vulgares são as mais comuns. As de maior número podemos, cada qual, aplicá-las em si, de modo a tornarem-se úteis, ao passo que as posições excepcionais comovem menos, porque saem da esfera dos nossos hábitos. Não foram, pois, as sumidades que procuramos, e se, nesses exemplos, se encontram quaisquer personagens conhecidas de obscuras, se compõem o maior número. Então ele procurava ver as pessoas que tinham convivido ali com eles, passado por aquelas experiências ali com alguns deles, ou pessoas conhecidas daquela época, para que eles pudessem então checar a mensagem com a vida real e ver aquilo que nós aprendemos. Porque se ele pegasse lá Napoleão, vamos evocar Napoleão, e aí como que seria? Era uma pessoa que estava à parte da grande maioria da sociedade. Então ele queria as pessoas da sociedade, as pessoas do convívio diário. Esses sim trariam as devidas informações, as devidas qualidades das informações para que ele pudesse então tirar os ensinamentos e nós pudéssemos ver como que nós estamos comparando com aquelas pessoas que são nossos semelhantes mortais das vidas cotidianas que nós vivemos. Acresce que nomes retumbantes nada adiantariam as instruções que visamos, podendo ainda ferir suscetibilidades. E nós não nos dirigimos nem aos curiosos, nem aos amadores de escândalos, mas tão somente aos que pretendem instruir-se. A busca por ele era instrução, aperfeiçoamento moral, aperfeiçoamento ético, aprimoramento de nós mesmos para caminharmos na direção do bem, da paz e do amor. Fazermos-nos melhores, fazermos-nos mais justos e mais cônscios das nossas responsabilidades. Esses exemplos poderiam ser multiplicados infinitamente, porém, forçados a limitar-lhes o número, fizemos escolha dos que pudessem melhor esclarecer o mundo espiritual e o seu estado, já pela situação dos espíritos, já pelas explicações que estavam no caso de fornecer. Tudo que ele queria era informação, e aqueles que pudessem passar as melhores informações, aqueles que tivessem os melhores dados da condição de vida que eles estavam no plano espiritual, era esses que ele se interessava, era a esses que ele se dirigia, era a esses que iriam trazer para nós combustível para refletirmos nas nossas atitudes, nas nossas ações. A maior parte desses exemplos está inédita, e apenas poucos foram já publicados na Revista Espírita. Destes suprimimos supérfluas minúcias, conservando apenas o essencial, ao fim que nos propusemos ajustar-lhe as instruções complementares, a que poderão dar lugar ulteriormente. É então, portanto, necessário entender que ele pegou aquilo que era essencial, aquilo que era importante para uma instrução complementar, aquilo que era importante para trazer para nós o entendimento da vida, e assim, posteriormente, ser usados para estudo, para aprimoramento espiritual e para a melhoria de cada um. Kardec, sua sabedoria, sua simplicidade também, em muitos casos, para trazer para nós as informações necessárias para que nós estejamos em condições de sair da Terra melhor do que chegamos. E ainda mais, começarmos a trabalhar quanto antes, porque a maior alegria do espírito é trabalhar. E agora nós vamos para o capítulo 2, Espíritos Felizes,
quando Kardec traz para nós notícias daqueles que vivenciaram e vivenciam uma vida mais feliz, mais conscientes das nossas responsabilidades, das nossas necessidades, para aprimorarmos-nos e crescermos para Deus frente às adversidades que a vida nos oferece. Visite o site da FEB Editora e lá você vai encontrar tantos livros necessários à sua iluminação espiritual, aqueles que mais te toquem ao coração. Paz e luz, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Deixe o seu like, inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine para os grandes empreendimentos da vida.